Olá, eu sou Paula Barros, arte educadora e mestra em educação pela Universidade Federal do Maranhão, também professora da Rede Municipal de Educação de São Luís, e em parceria com o professor do curso de licenciatura em artes visuais da UFMA, o professor doutor Pablo Sérvio, nós desenvolvemos por meio do PIBID de UFMA, o Programa Institucional de Iniciação à Docência, uma experiência onde nós compartilhamos nesse artigo os desafios que foi realizar esse projeto em meio ao cenário da pandemia. Então, nós apresentamos hoje aqui, por meio do artigo Experiências em Curadoria Educativa, Pesquisa e Produção de Material Didático em Artes Visuais pelo PIBID de UFMA, o resultado desses desafios e dessas experiências que foram compartilhadas ao longo do período do projeto. Ele resultou, nesse contexto da pandemia, em um diálogo bem mais ampliado de percepção do que seria a docência, do que é a docência. Então, para atender essa perspectiva também de ensino remoto, de um cenário que era desconhecido e desafiador, nós iniciamos o projeto repensando essa discussão sobre a docência, essas narrativas de iniciação à docência, discutindo na perspectiva de que nós podemos perceber essa docência para além da regência de sala de aula, então desde um planejamento, desde um processo de pesquisa, da própria elaboração de recursos que favorecessem o desenvolvimento das aulas, foram alguns dos temas abordados. Então, como uma estratégia também de atender o ensino remoto, de pensar essas proposições dentro dos diálogos e das reuniões sistemáticas sendo desenvolvidas pelo projeto, nós identificamos algumas questões, algumas abordagens que eram interessantes ser pensadas naquele momento. E encontramos como estratégia a perspectiva da aprendizagem baseada em projetos do William Bender como uma forma de reunir o grupo dos 10 alunos participantes do PIBID, de pensar uma proposta de projeto que a gente pudesse desenvolver ao longo do programa, ao longo do período, né? Então, nós também, a partir de novas discussões e de um calendário de reuniões, de materiais e atividades que nós desenvolvíamos sistematicamente pela plataforma do Classroom, nós também chegamos a um outro ponto, que foi como os alunos estavam em casa, eles tinham acesso somente ao livro didático e as atividades que eram compartilhadas, impressas, com os responsáveis para chegar até os alunos, nós também percebemos a necessidade de pensar a criação de materiais, de atividades que fossem relacionadas também ao cenário local, como uma forma de aproximação e também de tentar alcançar um pouco do limite do livro didático, que, embora hoje muito aberto, muito dialógico do cenário contemporâneo, ainda assim a gente sentia a necessidade de trazer esses elementos mais específicos da nossa cidade, da nossa cultura local, como uma forma também de aproximar esses alunos desse cotidiano e dessa realidade de vivência artística cultural na cidade. Então, nessa perspectiva, nós nos indagamos, né, como é que a gente podia construir um material didático que fosse voltado para os alunos do ensino fundamental, que pensasse os artistas visuais maranhenses, né? E aí, dentro dessas discussões, nós estabelecemos uma metodologia de mapeamento do cenário local. Nesse primeiro mapeamento, foi bem interessante que os alunos apresentaram um recorte de 18 artistas maranhenses, e dentro da discussão nós percebemos que desses 18 artistas, acho que haviam apenas 2 mulheres, e aí dentro da discussão a gente foi ampliando essa reflexão da importância que a gente tinha naquele momento, do mapeamento que a gente estava realizando de forma coletiva, dessa pesquisa, da importância também de evidenciar as mulheres artistas, né? Quem são essas mulheres? Quem são esses artistas maranhenses que muitas das vezes não estão nos livros didáticos, não estão nas nossas primeiras buscas, nas nossas primeiras pesquisas de apresentação para material didático? Então, no segundo mapeamento, nós estendemos essa pesquisa para um número de 29 artistas, e dentro desse número, 11 eram artistas mulheres. Então, nós identificamos naquele momento a importância da nossa pesquisa como uma forma de propor um material didático que fosse acessível de forma remota aos alunos do ensino fundamental e que tinha um dificultador referente a outros alunos, por exemplo, do ensino médio, que havia uma facilidade maior de se relacionar com as redes, se relacionar com o meio virtual, diferente dos alunos do fundamental,
da rede pública, que muitos não tinham acesso a equipamentos, celulares, e que dependiam dos responsáveis. Então, nós precisamos pensar um tipo de material que ele fosse atemporal e, ao mesmo tempo, que ele fosse dialógico e atendesse à realidade de referência dos alunos, de leitura não só dos alunos, mas que também fosse um material até familiar, onde ele pudesse ser trabalhado junto com as famílias, né? Então, nós fomos, à medida das discussões, à medida das leituras e referências que eram estudadas ao longo do projeto, nós identificamos e percebemos nesse momento alguns outros tópicos importantes dentro desse nosso processo, dentro do PIBID, que foi pensar também esses processos de criação desse material didático relacionando ao que estamos selecionando para apresentar para esse aluno. Então, nós trabalhamos algumas experiências de curadoria educativa e de mediação, onde, a partir desses estudos e dessas leituras, nós fomos percebendo a importância também da curadoria educativa na docência como aquilo que estamos selecionando para ser apresentado para os nossos alunos, de que perspectiva, de que ângulos, de que perfil eu estou partindo, eu, educadora, para selecionar os conteúdos e apresentar para os nossos alunos. Então, a partir dessas reflexões também, nós identificamos o quão necessário era, nesse momento, nós focarmos o material dentro dessa perspectiva das mulheres artistas, buscando, de alguma forma, dentro do que era possível nesse momento remoto, de pesquisa, de relação, de mapeamento, encontrar uma produção que se encontrava na internet, também a partir de entrevistas e de outros materiais didáticos, para sintetizar e iniciar o nosso processo de escrita. Então, para fechar o nosso diálogo, eu apresento aqui, no final desse artigo, dessa experiência, desse desafio que foi pensar a curadoria educativa, pesquisa, produção, para chegar, então, à criação desse material. Nós temos aqui a versão final que a gente apresenta, né? Onde, por exemplo, já aqui no sumário eu trago esse recorte do que foi esse primeiro momento de reflexão, de como a gente pensou a divisão de apresentação no material, pensando essa reflexão mais ampliada de por que a gente estuda arte, onde é que estão essas mulheres artistas, para então chegar no nosso mapeamento de seleção de curadoria de 10 artistas locais. E aí a gente faz toda uma discussão inicial para situar o público leitor, né, o nosso público-alvo, que são os estudantes do ensino fundamental da rede pública e também as suas famílias, desse repertório que eles conhecem enquanto arte maranhense, enquanto cultura maranhense, que traz a referência da cultura local, do que a gente conhece do Bumba Meu Boi, dos espetáculos e dos músicos e afins, dos artistas locais que estão na mídia, que são os mais conhecidos, para então a gente partir para essa reflexão desse olhar mais ampliado para as artes visuais. E aí trazendo a reflexão de outros artistas que se encontram com uma produção de intervenção, produção na rua, né? Que aí vem o grafite como muito importante. Outros artistas maranhenses, como também as experiências realizadas em audiovisual. E aí, a partir dessa contextualização, a gente adentra, enfim, nessa reflexão de quem são as artistas, quem são essas artistas e onde elas estão. E dessa reflexão, dessa contextualização, a gente adentra, enfim, na seleção curatorial que nós fizemos de 10 artistas maranhenses. Então, nós apresentamos aqui, além de uma breve apresentação de quem são esses artistas, de uma biografia, de um trabalho, como eu posso falar, das leituras, das linguagens e abordagens que cada artista realiza dentro do seu trabalho, das expressões. E dentro dessas expressões nós fomos também sugerindo algumas atividades criativas que poderiam ser realizadas a partir do conceito, dos materiais e dos temas que cada uma desses artistas aborda no seu trabalho. Então, nós partimos dessa reflexão da potência de cada uma dessas artistas para propor atividades reflexivas, atividades criativas de produção e também de interpretação. Então, cada uma das artistas ganha o seu destaque, da mesma forma que a gente apresenta essa produção, e como a gente traz também esse momento de reflexão e de prática como importantes também dentro de todo o diálogo.